Renda fixa simples para quem está começando, não entende muito, vídeo básico e rápido. A gente vai entender exatamente sobre renda fixa, como que ela rentabiliza e quais são os tipos, basicamente, de renda fixa. Então, iniciando primeiramente sobre os tipos de renda fixa, tá? E mais pro final a gente vê como é que ela rentabiliza. Existem basicamente 3 divisões para os ativos de renda fixa e a gente vai iniciar pelo grau de segurança. Tá, os ativos mais seguros, então, de renda fixa aqui no Brasil são os títulos públicos. Títulos públicos são aqueles ativos emitidos pelo Tesouro. Aí aqui já é bem interessante a gente pegar um conceito de renda fixa. Aqui, basicamente, renda fixa, o que é esse instrumento de renda fixa? É um investidor, é um agente superavitário, aquele que tem dinheiro, emprestando para quem está precisando de dinheiro. E aí você empresta esse dinheiro para alguém em uma promessa de retorno desse capital com juros adicional. Essa é a renda fixa. Por quê? Porque já está definido o que é fixo, né? É fixo como você vai ser rentabilizado, como você vai receber esse pagamento. É por isso que é fixo. A sua rentabilidade já está fixa no momento em que você a contrata. Então é o agente superavitário, aquele que tem recursos, emprestando para o agente deficitário. E esse deficitário vai devolver o capital acrescido de juros no seu vencimento. Basicamente, esse é um conceito bem importante de renda fixa. Então, aqui nessa primeira classe, vamos dizer assim, esse primeiro tipo de renda fixa, é você emprestando para o Tesouro Direto, para os títulos públicos, aqueles emitidos pelo governo. Vamos entrar no segundo, aí pelo grau de segurança. Então, títulos públicos são os mais seguros. Brasil quebrar? Existe a possibilidade? Existe, mas é o pior cenário possível, né? Para o Brasil quebrar, todo o resto tem que estar bem com, e todas as outras empresas aqui têm que estar bem com isso. Então, patamar mais difícil, por isso que é o mais seguro. O segundo patamar são de ativos bancários. Então, ativos bancários, aqueles emitidos por empresas bancárias, são o segundo no grau de segurança. Por quê? Porque eles possuem a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que ele garante um retorno de até 250 mil por instituição financeira para cada CPF. Está chegando ali um limite de 1 milhão. Então, se você empresta 200 mil para um banco X, se esse banco X quebrar, você tem a garantia da FGC que vai receber 200 mil de volta, até o limite de 250 mil por instituição. Então, os ativos bancários, eles são esse segundo grau de segurança. Tá? Nos ativos bancários, a gente vai ter, então, os principais CDB, LCI e LCA. LCI e LCA são ativos isentos de imposto de renda. Quando termina com esse I ou A, é porque é isento. Se for do setor imobiliário, LCI, se for do setor agrícola, LCA, você vai ter essa isenção de imposto de renda. O CDB, ele não é isento. E aí a gente chega no terceiro patamar de segurança, os ativos mais arriscados dentro de renda fixa, que são os de crédito privado, que são de outras empresas que aí não têm a segurança do FGC. Então você está emprestando para outras empresas, de preferência grandes empresas com um bom rating de crédito, para que essas empresas utilizem esse capital, invistam, cresçam, construam uma nova fábrica, façam uma expansão dentro da empresa e assim possam te retornar com juros adicionais. Ativos de crédito privado, então, são aqueles mais seguros, porque se a empresa quebrar, talvez você nem receba os recursos. Tá? Então, crédito privado, a gente vai ter aqui CRI, CRA, certificado de recebíveis imobiliário, então é isento. Certificado de recebíveis do setor agrícola, então é isento. E a gente vai ter as debêntures. As debêntures podem ou não ser isentas, tá? Elas podem ser incentivadas, aí tem isenção de imposto de renda. E vai depender de ativo para ativo. Mas esses são os principais. Então, títulos públicos, a gente vai ter ali Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Pré-fixado. A gente vai ter CDB, LCI e LCA, que são do setor bancário. E a gente vai ter CRI, CRA e debênture, que são do setor de crédito privado, tá? Que são de empresas privadas. A gente vai ter outros ativos, mas esses são os principais. Agora entrando em como que é essa remuneração dos ativos, tá? A gente já entendeu os principais ativos, tentando ser bem breve aqui, mas como que você recebe? Beleza, Matheus, já entendi que aqui renda fixa eu estou emprestando dinheiro para lá, mas você me falou que é fixo, eu sei a forma como você é remunerado. Mas qual que é essa forma, Matheus? Então a gente vai ver aqui na prática. Como eu comentei, eu vou usar o exemplo dos títulos públicos. Os títulos públicos são os mais fáceis e os mais seguros. A gente vai ter, como eu comentei, então, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e Tesouro Pré-fixado. A gente vai ver aqui na prática como é que a gente vai ter essa remuneração. Começando pelo Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil. O Tesouro Selic, como o próprio nome já diz, ele vai render a taxa Selic. O que é a taxa Selic, Matheus?
Você já deve ter ouvido falar da taxa de juros do país. Aqui no Brasil é chamada de Selic, é a nossa taxa de juros. Então, ali a cada 45 dias, o Banco Central ele tem uma reunião, ele define a nova taxa de juros do país. O Tesouro Selic ele vai render basicamente a taxa de juros, ele vai render ali próximo do CDI. O CDI, ele sempre acompanha a taxa de juros. A taxa de juros está ali hoje em 10,50, o CDI ele vai estar bem próximo, 10,40, tá? Se você ouvir CDI em algum momento, é isso, ele está bem próximo da taxa de juros. A taxa de juros é 10,50, CDI é uns 10,40. Aqui na minha tela, a gente tem um site que é o Trending Economics. Ele dá vários dados de várias economias do mundo. Ele aqui de forma bem simples o histórico de taxa de juros do país, tá? Aqui do Brasil. Então a gente vê aqui a movimentação da taxa de juros. Lá em 2014 era 11%. Aí o Banco Central foi aumentando, chegou até 14,2%. Tá? Era 11%, chegou ao nosso 14,2%. Quando foi aqui? Impeachment da Dilma. Quando a economia está muito agitada, meio perigoso, eles sempre sobem a taxa de juros, tá? Em geral, eles sobem a taxa de juros exatamente para conter a inflação. Tá subindo a taxa de juros aqui durante o impeachment. Depois a economia se estabilizou, eles começaram a baixar a taxa de juros. O que isso quer dizer? Por que eu estou mostrando isso? O Tesouro Selic ele vai estar acompanhando esse movimento, que ele rende juros. Tá? Então, se eu investir aqui, eu investi quando o Tesouro Selic estava pagando 11% ao ano, aí subiu, está pagando 14% ao ano agora. Caiu, começou a pagar 6% ao ano. Um ativo que paga 100% do CDI, ele vai estar acompanhando esse movimento. Por quê? Porque ele vai estar pagando 100% do que o CDI está rendendo. O CDI está sempre rendendo muito próximo da taxa de juros. Tá? E ali, em 2020, eles baixaram bastante, estava rendendo bem pouco. Tá? É isso que você tem que entender. Ativos pós-fixados, que é como a gente chama, são esses ativos com o Tesouro Selic. Ele é pós-fixado, ele acompanha o movimento dos juros. Tá? Ele acompanha esse movimento. Por isso que é pós. Ele vai vir depois que o Banco Central definir. Depois a gente vai vendo como é que ele vai se movimentar. Ele é pós-fixado, ele acompanha essa movimentação dos juros, tudo bem? Certo? Bem simples aqui. Qual que é outra classe que a gente tem? A gente tem o Tesouro IPCA+. Então eu quero mostrar para vocês aqui um histórico da inflação. Tá? O Tesouro IPCA+, ele vai render o IPCA, que é a nossa cesta de inflação, é o nosso principal índice de inflação aqui no Brasil, mais uma taxa adicional. Tá? Bem simples. O Tesouro IPCA+, ele vai acompanhar a taxa da inflação. Aqui eu tenho um histórico de 10 anos, da mesma forma como eu peguei ele do Tesouro Selic. Então a gente tem aqui nos últimos 10 anos um ativo que é o IPCA, é nosso índice, mais um ativo que é IPCA mais 6. Porque eu peguei só um exemplo. É isso que a gente tem que entender. Ele vai render a inflação mais uma taxa adicional. Hoje eu peguei aqui IPCA mais 6. A gente vai ver que no primeiro ano aqui, ele vai ter rendido a inflação mais 6% adicional. Então, 8 ali, quase 9, né? 8 mais 6 vai ter dado os 14. Aí ele tem esse histórico. Então, ele sempre rende a taxa da inflação mais um 6 adicional aqui. Aí a gente vai vendo, conforme o tempo passa, o juros composto vai abrindo essa boca de jacaré, como a gente diz. Começou a inflação e o 6 ele vai se distanciando cada vez mais, porque o juros composto vai fazendo efeito. Então aqui, ativo IPCA mais 6. É bem simples. Vai estar rendendo a inflação mais uma taxa adicional. Pode ser IPCA mais 6, IPCA mais 5, IPCA mais 4. Obviamente, quanto for maior essa taxa que a gente ganha de adicional, esse spread adicional, melhor. Muito simples aqui. Essas são as duas principais formas, então, o pós-fixado e o IPCA+. Agora a gente vai ter a terceira forma de rentabilizar, que é o pré-fixado. O pré-fixado ele já está definido aqui. Por exemplo, esse caso que eu peguei é um pré de 12% ao ano. Ele vai estar rendendo 12% ao ano. Ele é pré-fixado. Diferente do pós, que a gente não sabe, ele vai acompanhar o movimento. O pré já está determinado qual é a taxa se eu levar até o vencimento. Tá? Então, pré-fixado de 12%, ele está rendendo 12% ao ano, independente do que aconteça. A gente pode ver que a linha ela é bem mais estável, ela não tem essa volatilidade. Eu comparei com o CDI ele vai movimentando. Às vezes está rendendo mais, às vezes ele diminui e rende menos. Tá? Ele é o CDI que acompanha os juros. O pré-fixado, não. Ele faz esse movimento reto. Tá? Então aqui a gente tem um histórico também de 10 anos. CDI nos últimos 10 anos foi de 141%, enquanto o pré-fixado de 12 teria rendido aí 200% por conta dos juros composto. Tá? Então, basicamente, essas são as três formas de rentabilizar. E só para eu colocar um dado adicional, o pós-fixado ele sempre vai ser uma porcentagem do CDI. Então é 100% do CDI
ou nesse caso que eu coloquei em um outro exemplo aqui, 120% do CDI. Ele vai estar rendendo CDI mais 20% adicional. Aí 20% do CDI. Então, se o CDI é 10%, 100% de 10 é 10. 120% de 10 é quanto? É 12. Então, nesse caso, a gente tem um retorno adicional. Se a gente olha um histórico de 10 anos, então pegando esses 3 tipos de ativos, a gente teria aqui o ativo IPCA mais 6, o ativo pré-fixado de 12%, o ativo de 120% do CDI e os nossos outros índices, o CDI e o IPCA. Tentei ser o mais breve possível, sei que é muita informação, mas qualquer dúvida, vocês podem me chamar que eu estou 100% à disposição. São muitos dados, e esse aqui é um ponto de atenção. Existem também riscos atrelados aos investimentos de renda fixa, principalmente ao momento em que você faz entrada em cada um desses ativos por conta de marcação ao mercado, que é um tema para um outro vídeo. Mas o mais importante é você entender qual é o melhor momento de entrada em cada um desses ativos. Você tem que entender todo o contexto econômico, onde que a gente se encontra no ciclo de taxa de juros, e qual que é o melhor momento para você comprar pré-fixado, comprar IPCA+, ou comprar CDI pós-fixado, pré, pós e inflação. Entender esse contexto, você tem que acompanhar diariamente o mercado econômico, o mercado, a economia, entender o que está acontecendo, para aí sim se posicionar da melhor forma possível. É quase impossível acertar 100% das vezes, mas tendo um acompanhamento, isso se torna muito mais fácil. Então, para você entender o melhor momento de comprar cada um desses ativos, é que existe também a assessoria de investimentos. Quero que você me diga aqui nos comentários se ficou com alguma dúvida, se esse vídeo te agregou de alguma forma, se não, Matheus, não gostei do vídeo, foi muito rápido, não deu para entender muito bem, explica melhor da próxima vez, por favor, seja 100% sincero para que a gente possa cada vez trazer um conteúdo de mais qualidade aqui para vocês, que esse é meu objetivo aqui. Eu tentei ser o mais breve possível, ficou com dúvidas, estou aqui 100% à disposição. Até o próximo vídeo, um forte abraço.